Leitura diária da Bíblia. Dia 36. Antigo Testamento. Job 35, Job 36, Job 37. Eliú respondeu mais, dizendo: Pensas tu ser direito dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque disseste, para que ela te serve? Ou, que proveito terei dela mais que meu pecado? Eu darei resposta a ti, e a teus amigos contigo. Olha para os céus, e vê, e observa as nuvens, que são mais altas que tu. Se tu pecares, que mal farás contra ele? Se tuas transgressões se multiplicarem, que mal lhe farás? Se fores justo, que lhe darás? Ou o que ele receberá de tua mão? Tua perversidade poderia afetar a outro homem como tu, e tua justiça poderia ser proveitosa a algum filho do homem. Os aflitos clamam por causa da grande opressão, eles gritam por causa do poder dos grandes. Porém ninguém diz: onde está Deus, meu Criador, que dá canções na noite? Que nos ensina mais que aos animais da terra, e nos faz sábios mais que as aves do céu. Ali clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Certamente Deus não ouvirá a súplica vazia, nem o Todo-Poderoso dará atenção a ela. Quanto menos ao que disseste, que tu não o vês. Porém o juízo está diante dele, portanto espera nele. Mas agora, já que a ira dele ainda não está castigando, e ele não deu completa atenção à arrogância. Por isso Jó abriu sua boca em vão, e multiplicou palavras sem conhecimento. Prosseguiu Eliú ainda, dizendo: Espera-me um pouco, e eu te mostrarei que ainda há palavras a favor de Deus. Desde longe trarei meu conhecimento, e a meu Criador atribuirei a justiça. Porque verdadeiramente minhas palavras não serão falsas, contigo está um que tem completo conhecimento. Eis que Deus é grande, porém despreza ninguém, grande ele é em poder de entendimento. Ele não permite o perverso viver, e faz justiça aos aflitos. Ele não tira seus olhos do justo, ao contrário, ele os faz sentar com os reis no trono, e assim são exaltados. E se estiverem presos em grilhões, e detidos com cordas de aflição, então ele lhes faz saber as obras que fizeram, e suas transgressões, das quais se orgulharam. E revela a seus ouvidos, para que sejam disciplinados, e lhes diz, para que se convertam da maldade. Se ouvirem, e o servirem, acabarão seus dias em prosperidade, e seus anos em prazeres. Porém se não ouvirem, perecerão pela espada, e morrerão sem conhecimento. E os hipócritas de coração acumulam a ira divina, e quando ele os amarrar, mesmo assim não clamam. A alma deles morrerá em sua juventude, e sua vida entre os pervertidos. Ele livra o aflito de sua aflição, e na opressão ele revela a seus ouvidos. Assim também ele pode te desviar da boca da angústia para um lugar amplo, onde não haveria aperto, para o conforto de tua mesa, cheia dos melhores alimentos. Mas tu estás cheio do julgamento do perverso, o julgamento e a justiça te tomam. Por causa da furor, guarda-te para que não sejas seduzido pela riqueza, nem que um grande suborno te faça desviar. Pode, por acaso, a tua riqueza te sustentar para que não tenhas aflição, mesmo com todos os esforços de teu poder. Não anseies pela noite, em que os povos são tomados de seu lugar. Guarda-te, e não te voltes para a maldade, pois por isto que tens sido testado com miséria. Eis que Deus é exaltado em seu poder, que instrutor há como ele. Quem lhe indica o seu caminho? Quem poderá lhe dizer, cometeste maldade? Lembra-te de engrandeceres sua obra, a qual os seres humanos contemplam. Todas as pessoas a veem, o ser humano a enxerga de longe.
Eis que Deus é grande, e nós não o compreendemos, não se pode descobrir o número de seus anos. Ele traz para cima as gotas das águas, que derramam a chuva de seu vapor, a qual as nuvens destilam, gotejando abundantemente sobre o ser humano. Poderá alguém entender a extensão das nuvens, e os estrondos de seu pavilhão? Eis que estende sobre eles sua luz, e cobre as profundezas do mar. Pois por estas coisas ele julga aos povos, e dá alimento em abundância. Ele cobre as mãos com o relâmpago, e dá ordens para que atinja o alvo. O trovão anuncia sua presença, o gado também prenuncia a tempestade que se aproxima. Disto também o meu coração treme, e salta de seu lugar. Ouvi atentamente o estrondo de sua voz, e o som que sai de sua boca, ao qual envia por debaixo de todos os céus, e sua luz até os confins da terra. Depois disso brama com estrondo, troveja com sua majestosa voz, e ele não retém seus relâmpagos quando sua voz é ouvida. Deus troveja maravilhosamente com sua voz, ele faz coisas tão grandes que nós não compreendemos. Pois ele diz à neve, cai sobre a terra, como também a chuva, se chuva forte. Ele sela as mãos de todo ser humano, para que todas as pessoas conheçam sua obra. E os animais selvagens entram nos esconderijos, e ficam em suas tocas. Da recâmara vem o redemoinho, e dos ventos que espalham vem o frio. Pelo sopro de Deus se dá o gelo, e as largas águas se congelam. Ele também carrega de umidade as espessas nuvens, e por entre as nuvens ele espalha seu relâmpago. Então elas se movem ao redor segundo sua condução, para que façam quanto ele lhes manda sobre a superfície do mundo, na terra, seja que ou por vara de castigo, ou para sua terra, ou por bondade as faça vir. Escuta isto, Jó, fica parado, e considera as maravilhas de Deus. Por acaso sabes tu quando Deus dá ordem a elas, e faz brilhar o relâmpago de sua nuvem? Conheces tu os equilíbrios das nuvens, as maravilhas daquele que é perfeito no conhecimento? Tu, cujas vestes se aquecem quando a terra se aquieta por causa do vento sul, acaso podes estender com ele os céus, que estão firmes como um espelho fundido? Ensina-nos o que devemos dizer a ele, pois discurso nenhum podemos propor, por causa das nossas trevas. Seria contado a ele o que eu haveria de falar? Por acaso alguém falaria para ser devorado? E agora não se pode olhar para o sol, quando brilha nos céus, quando o vento passa e os limpa. Do norte vem o esplendor dourado, em Deus a majestade temível. Não podemos alcançar ao Todo-Poderoso, ele é grande em poder, porém ele a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Por isso as pessoas o temem, ele não dá atenção aos que se acham sábios de coração. Novo Testamento, Mateus 24, 1 a 31. Jesus saiu do templo, e se foi. Então seus discípulos se aproximaram dele para lhe mostrarem os edifícios do complexo do templo. Mas Jesus lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não será deixada aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E, depois de se assentar no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele reservadamente, perguntando: Dize-nos, quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda, e do fim da era? E Jesus lhes respondeu: Permanecei atentos, para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, e de rumores de guerras. Olhai que não vos espanteis, porque é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestilências, e terremotos em diversos lugares.
Mas todas estas coisas são o começo das dores. Então vos entregarão para serdes afligidos, e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações, por causa do meu nome. E muitos tropeçarão na fé, e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E muitos falsos profetas se levantarão, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a injustiça, o amor de muitos se esfriará. Mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação, dita pelo profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiveram na Judéia fujam para os montes, o que estiver no sobre o telhado não desça para tirar alguma coisa de sua casa, e o que estiver no campo não volte atrás para tomar as suas roupas. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai, porém, para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Pois haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem encurtados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão encurtados. Então, se alguém vos disser, olha o Cristo aqui, ou, olha ele ali, não creiais, pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Eis que eu tenho-vos dito com antecedência. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está em um recinto, não creiais. Porque, assim como o relâmpago, que sai do Oriente, e aparece até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará o seu brilho, as estrelas cairão do céu, e as forças do céu se estremecerão. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Naquela hora todas as tribos da terra lamentarão, e verão ao Filho do Homem, que vem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. E enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Provérbios 4:1-9. Ouvi, filhos, a correção do pai, e prestai atenção, para que conheçais o entendimento. Pois eu vos dou boa doutrina, não deixeis a minha lei. Porque eu era filho do meu pai, tenro, e único perante a face de minha mãe. E ele me ensinava, e me dizia, que teu coração retenha minhas palavras, guarda meus mandamentos, e vive. Adquire sabedoria, adquire entendimento, e não te esqueças nem te desvies das palavras de minha boca. Não a abandones, e ela te guardará, ama-a, e ela te conservará. O principal é a sabedoria, adquire sabedoria, e acima de tudo o que adquirires, adquire entendimento. Exalta-a, e ela te exaltará, quando tu a abraçares, ela te honrará. Ela dará à tua cabeça um ornamento gracioso, ela te entregará uma bela coroa. Não a abandones, e ela te guardará, ama-a, e ela te conservará. O principal é a sabedoria, adquire sabedoria, e acima de tudo o que adquirires, adquire entendimento. Exalta-a, e ela te exaltará, quando tu a abraçares, ela te honrará. Ela dará à tua cabeça um ornamento gracioso, ela te entregará uma bela coroa.
Deus Todo-Poderoso, Tu vês a condição de nossos corações e nos chamas a nos afastarmos do pecado com verdadeiro arrependimento. Ao contemplarmos a fé do centurião e da viúva cujo filho foi ressuscitado da morte, aumenta nossa confiança em Teu poder e compaixão. Ajuda-nos a reconhecer Jesus como Senhor sobre a doença, a morte e todas as circunstâncias da vida. Que nossa fé traga glória ao Teu nome e que nosso testemunho aponte outros para a esperança encontrada somente em Cristo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Amém.